Boa noite, pessoal, irmãos e irmãs. Estou de volta aí fazendo mais outro vídeo, continuação da palavra genuína, revelação, irmãos. Estamos no fim. Temos que tocar a trombeta e incomodar os moradores da terra. Essa é a missão, esse é o mandamento do Criador. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer será salvo. Está dizendo assim, todo aquele que crê e for batizado, mas essa palavra, todo aquele que crê e for batizado, esse e for batizado, isso aí foi acréscimo. O Criador, o Salvador não falou isso, não. Para nós ser salvos, temos que ser batizados, temos que tomar Santa Ceia. Isso aí tudo é coisa do sistema, é mentira. A única coisa que é preciso para nós sermos salvos é nós sermos um escolhido. Nosso nome está escrito no livro da vida, aquele livro que está selado lá no céu. Se o nosso nome estiver ali, nós estamos com a salvação garantida. E quem garante isso é o Salvador. Foi ele que falou, é ele que está falando, lá em Apocalipse está falando. Todo nome que foi encontrado, que estiver no livro da vida, que foi encontrado no livro da vida, será salvo. Os que não tiver lá, o nome não tiver lá, será condenado. Não tem caô, não tem chororô, não tem mimimi, não tem. E a salvação também não é para todo mundo. A salvação é para os escolhidos. O nosso Salvador, o Mashiach, o qual o mundo conhece como Jesus Cristo, ele falou lá, ele sempre mostrou que existe dois tipos de pessoas. Existe o joio e o trigo, existe as ovelhas e existe os lobos. Hoje em dia tem muito lobo aí vestido de ovelha, né? Dando uma de bonzinho, mas é lobo. É igual esses rapazes, irmãos, que quando vai namorar com a filha de um homem, ele chega todo sorridente, todo bonitinho, agradando o pai, agradando a mãe, agradando os irmãos daquela moça, né? Só a finalidade dele é só para pegar aquela moça. Aí a moça cai na lábia dele, né? Aí muitos casos, né? O que acontece, a gente vê aí, né? O cara acaba matando a moça, mata o pai, mata a mãe, mata os irmãos. É lobo devorador. Então o mundo está cheio de lobo devorador. Então nós temos que andar pisando em ovos, porque a gente não sabe quem é quem. Essa que é a realidade. Então, irmãos, eu quero pedir também desculpa aos irmãos pela minha imagem no vídeo, não está legal, está cinzento, né? É porque a câmera está quebrada. O telefone levou uma queda e quebrou. A câmera frontal está aparecendo assim meio cinzento, nublado, mas isso não importa. O que importa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Como eu já falei, estou aqui no Facebook dando o meu melhor. Por quê? Porque eu sei que eu posso alcançar muitas pessoas. Então eu quero falar da salvação, eu quero falar do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador e do seu Filho unigênito, o primogênito, o primeiro da sua criação foi o filho dele. E ele Adão é a tipologia do Filho do Eterno. E Eva é a tipologia da igreja. A Eva representa a igreja, a esposa do Cordeiro. Entendeu, irmãos? Aí, irmãos, então, retomando o raciocínio, ontem eu estava falando sobre quando a terra foi destruída pela primeira vez. O Criador destruiu, porque aqui viviam os seres espirituais e eles se rebelaram contra o Criador, se ajuntaram com o anjo de luz, né, Lúcifer, e eles fizeram uma guerra tremenda com o Criador. É o que o Criador fez, destruiu aquele mundo, aquela terra, né? E mandou água e apagou, e houve escuridão. Não é que apagou o sol, porque naquela época não existia o sol. O sol era vermelho.
O céu todo era vermelho, não tinha dia nem tinha noite, era tudo vermelho. E os seres, eram seres espirituais, eles eram mais energia do que matéria. Tanto é, irmãos, que eles não morreram. Eu estou me referindo, irmão, não estou me referindo ao dilúvio não, viu? O dilúvio foi depois. Eu estou me referindo quando o Criador criou os céus e a terra, a primeira vez. Ele criou os céus e criou a terra. Aí devido o pecado do primeiro pecado, né, irmão? Foi daquele anjo conhecido como Lucifer, né? Ele se rebelou contra o Criador, e todos aqueles que se rebelaram com ele foram lançados aqui na terra, e hoje em dia eles vivem debaixo do mar, na cidade de Atlântida. E outros vivem lá no Polo Norte, debaixo do gelo, mas eles têm tecnologia, irmãos. Eles não morrem, eles não morreram, eles estão lá escondidos. Porque quando o Criador deixou isso aqui tudo do escuro, né? Porque lá no capítulo 2 e 3 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, 4, lá está dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a face do abismo, né? E havia escuridão, então estava trevas aqui, viveu muitos anos aqui em treva, porque aí nesse período o Criador, quando falou haja luz, ele já estava preparando a nova terra, porque ele sabia que Adão ia cair e ele ia ter que ser lançado aqui na terra. Então ele tirou o céu vermelho, quando ele disse haja luz, aí o sol, a pedra negra que está no centro da terra, ela soltou plasma, acendeu o plasma. O que é plasma? Plasma é uma energia, é luz, é o raio de luz, aquele é plasma. Então a pedra brilhou, ela soltou o plasma dela e bateu no todo que é aquele domo, um domo de quartzo, um domo de bronze, que é aqui o firmamento, que é o nosso firmamento. Quando a gente olha para o céu, que a gente vê à noite, a gente vê as estrelas, a Via Láctea, tudo aquilo ali é uma holografia da pedra negra que está aqui no centro da Terra, viu, irmãos? Essa conversa dizer que o que os cientistas falaram para nós, que nós aprendemos nos colégios, nos livros, tudo isso é mentira do sistema, para manter a gente dormindo, para a gente não vier conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta, foi o que o Salvador falou. Então, irmão, tudo isso que eu estou falando, irmãos, eu estou dando prova para vocês, eu não estou falando asneira. Muita gente pensa que é asneira, que é doideira, que é maluquice, mas eu estou dando prova para vocês. Eu compartilhei aí os vídeos. Se vocês forem nesses canais que eu compartilhei, vocês vão ver tudo que eu estou falando, vocês vão ver bonitinho, porque eles têm mais conhecimento do que eu. O que eu aprendi foi com eles. O pouquinho que eu aprendi em relação às coisas do Criador, as coisas da eternidade, a verdade verdadeira, foi com eles. Então, se vocês não acreditam em mim, vão lá ou vejam os canais que eu compartilhei aí, que é a prova do que eu estou falando. Porque esse senhor que fala sobre o relógio do Criador, que fala sobre a Atlântida, o pai dele era hebreu. A gente chama de judeu, mas era hebreu. O pai dele conseguiu um livro de Atlântida, do povo de Atlântida. E lá, o livro está falando sobre o labirinto que tem debaixo das pirâmides, que as pirâmides lá no Egito, aquelas pirâmides, a esfinge, aquilo ali não foi feito, não tem 3.000 anos, nem 4.000 anos, aquilo tem 25.000 anos. E quem fez elas foi Lúcifer, com os anjos caídos, com o pessoal da Atlântida, com a tecnologia que eles tinham. Eles fizeram as pirâmides para abrir o domo de quartzo, para abrir a porta do céu. Nem onde é a porta do céu? A porta do céu é a estrela polar. Irmãos, eu quero falar outro assunto também sobre o firmamento, as estrelas, né? A Via Láctea, tudo isso está na pedra negra, aqui no Sol. Ela que reflete lá no domo de quartzo, tudo isso. O que eu quero dizer, irmão, que as constelações,
as escrituras lá escrito, é de Gênesis a Apocalipse, está nas estrelas, está tudo escrito lá nas estrelas. Por que está nas estrelas? Porque o Criador sabia que o homem ia esconder o conhecimento de nós, eles iam defraudar os conhecimentos, as escrituras, as verdadeiras escrituras sagradas, que são os textos que os profetas escreveram, que os discípulos dos apóstolos escreveram. Esses que são os verdadeiros escrituras sagradas. Essas são as verdadeiras escrituras sagradas. O homem corrompeu, mas lá no firmamento está escrito lá nas estrelas. Lá o homem não mexeu, então está tudo de bonitinho, está tudo escrito lá. O Cruzeiro do Sul, aquela estrela que a gente conhece como as Três Maria, que é Órios, né? A marca do caçador, as sete preis, que a gente chama de as sete estrelas, aquelas sete estrelas que estão juntinho ali, que uns chamam de cacho de uva, outros chamam de rosário de Nossa Senhora, né? Aquilo ali, irmãos, tudo está indicando o que vai acontecer e o que está para acontecer, entendeu? Porque o fim está próximo. Só que as pessoas estão dormindo. E a nossa missão é acordar. Mas acordar todo mundo? Não, nem todo mundo vai acordar. Por quê? Porque tem aqueles que a palavra não entra. Não adianta, você pode bater, falar, mas a pessoa não vai acreditar. Por que que ela não vai acreditar? Porque o Criador não quer nada com ela não é do Criador. É dura essa palavra, né, irmão? Saber que existem pessoas que não fazem parte do plano da salvação, né, meu irmão? Porque nós aqui, quando nós estamos falando da palavra, estamos falando do Criador, nós não estamos convidando ninguém para aceitar o Mestre. Nós não estamos implorando, pedindo a ninguém que aceite, não. Nós estamos tocando a trombeta para buscar os nossos irmãos, que igual nós, em outros tempos, também estávamos iludidos. Eu também estava iludido dentro dessas religiões aí, dentro dessas coisas do mundo, essas orgias, esses prazeres do mundo. Eu vivia perdido lá, achando que tudo era oba-oba. Mas quando eu fui despertado, eu me retirei daquilo e passei também a tocar trombeta. Assim também como eu fui acordado, eu creio que muitos que estão dormindo também vão ser acordados, mas só aqueles que o Criador tem uma promessa, o Criador tem um compromisso, tá entendendo, irmãos? Foi como o Mestre falou para os fariseus e para muitos daqueles que zombavam dele. O que ele falou? Ele falou: vocês não aceitam a minha palavra porque vocês não são do meu rebanho, vocês não fazem parte dos meus. Então ele mostrou claramente que existe um povo escolhido, existe um povo que o Criador não quer nada com eles, mas aí a gente não sabe quem é quem. Por isso que a gente está aí anunciando, falando, mas as pessoas não querem saber. As pessoas, você vê as redes sociais, a internet, que veículo bom de se pregar a salvação, de falar do Criador, mas as pessoas não querem, não todos, né, irmãos? As pessoas querem estar na internet para ver pornografia, para ver show de rock, para ver carnaval, para ver filme, para ver só coisas que não edificam, só coisas que vai manter a pessoa dormindo. É para isso que existem essas coisas. Dizem, irmão, que na internet 70% dos conteúdos que existem na internet é prostituição. 70%. Você vê. E os outros 30% é dividido para as outras coisas, né? Então você vê, é como o Criador falou, o Salvador disse: a luz veio ao mundo
Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Entendeu, irmãos? E outro profeta falou lá, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, é isso. Mas o Criador manda nós falar. Fala, fala. Porque naquele grande dia que vai haver choro e ranger de dentes, eles vão falar, ah, Senhor, ninguém nos avisou, ninguém falou nada para nós. Aí, ó. E aí? Aí quem vai levar a culpa somos nós que fomos escolhidos para trocar a trombeta, para dizer não para esse sistema de mentira religioso. Entendeu, irmãos? Porque a religião, o inimigo, nosso inimigo da nossa alma, o dono desse mundo, é o dono desse mundo sim, mas o mundo não é a terra, é as coisas que existem na terra, é o mundo. E essas coisas é do maligno. Então, ele quer manter a gente dormindo, ele não quer que você ouça dizer que a religião é obra dele. Ele não quer, ele quer que você pense, continue achando que a religião é obra do Criador. Ele quer que você continue vestido de religiosidade. Entendeu, irmãos? Porque as pessoas estão caminhando para quê? Para o abismo. É o cego guiando o cego. É isso. Engraçado, né, irmãos? Você vê lá atrás, os irmãos, quando começaram, o irmão Paulo, né, os irmãos começaram a pregar o Evangelho. O nome do nosso Salvador era Machia, era Yahushua Machia, que Machia significa salvação. Todo nome hebreu tem um significado. Todo nome tem um significado. Então, o significado de Machia significa salvação. Esse nome é o nome do nosso Salvador, e foi o nome que foi proibido dos apóstolos pregar. E logo quando o Salvador, nosso Salvador, morreu, e eles pegaram os apóstolos e bateram os apóstolos e falaram assim, olha, vocês estão proibidos de pregar desse nome. Dali em diante começou a falsificação, aí botaram Yeshua, Yahshua, Jeová, Jevé, Jevi, Jeovó, botaram um monte de nome para poder camuflar o primeiro nome, o nome verdadeiro. Porque um dia desse eu estava falando para o irmão que ele é da igreja aí, ele frequenta uma denominação aí. Aí eu falei para ele assim, irmão, esse nome Jesus não é o nome verdadeiro do nosso Salvador, o nome verdadeiro é Machia. Aí falou para mim que não importava o nome. Ah, o nome não importa não. Como não importa? Se está escrito lá na Escritura que foi dado a ele o nome que está acima de todos os nomes. É um nome qual todos os joelhos vão se dobrar. E qual é o nome? Machia. Aí veio o inimigo e começou a matar os irmãos lá em Roma. Perseguia os irmãos, jogava nas arenas para os leões comer, pegava os irmãos e as irmãs, passava pinche no corpo dos irmãos, das irmãs, pegava e prendia eles num poste e tacava fogo. Aí eles ficavam lá queimando a noite todinha. A cidade de Roma era acesa, as luzes eram acesas às custas do corpo dos irmãos. Eles passavam pincha, pregavam eles numa cruz lá, no madeiro, tacavam fogo e ficavam a noite todinha queimando aquele pinche lá, os irmãos. Mas quanto mais eles matavam os irmãos e as irmãs, mais a igreja ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Ele não conseguia parar o povo do Machia, ele não conseguia. Algo que foi que o Satanás fez, ele pensou assim, poxa, já que eu não posso com eles, eu vou me ajuntar a eles. Aí entrou naquele que era dele, o Constantino, que era adorador do Mitra, né, do Deus Sol. E aí o Constantino diz que ele se converteu ao cristianismo, né? Tudo foi um plano de Satanás. Aí ele tomou conta. Ele que foi o primeiro papa o primeiro papa, eles dizem que o primeiro papa foi Pedro. Mentira, Pedro nunca foi papa.
porque essa palavra papa significa papai. E o nosso Salvador falou: a ninguém chamar de papai e nem de mestre. Ele falou isso, para a gente não chamar ninguém de papai. Assim, espiritual, né, irmãos? E aí você vê as pessoas chamando aí. Então, moral da história, esse Constantino, que era imperador romano, ele se converteu, se transformou em papa e botou a lei dele. Ó, agora vai ser assim, o nome agora é Jesus, e por quem não aceitar vai morrer. Então, irmãos, morreu muitos. Olha, eles mataram mais de 1 milhão. A Igreja Católica, os papas, lá em 300, na era das trevas, eles mataram muitos, mais de 1 milhão de pessoas. Eles mataram aqueles irmãos que não aceitavam esse nome Jesus Cristo, eles não aceitavam, porque o próprio apóstolo Paulo pregou, está escrito aí, falou assim: eu tenho medo que aconteça com vocês assim como Eva foi após outro. Eu tenho medo que vocês vão após outro. Aí, tá vendo, irmãos? Eva é a tipologia da igreja. A Eva representa a igreja. A Eva deixou o Adão e foi atrás de outro. Outro que? A serpente. Foi dar ouvido à serpente. Aí a serpente conversou ela, seduziu ela, né? E transou com ela e botou a semente dela dentro da Eva. Aí quando Eva foi para Adão ainda estava puro, era um homem puro, o corpo deles, irmãos, era mais energia do que matéria. Aí o Adão se fez pecador por amor a Eva, como o nosso Salvador se fez pecador por amor a nós. Tá vendo, irmãos? Como é que funciona? Aí, irmãos, Constantino lá. Então, irmãos, o que aconteceu quando Paulo falou, né? Então, medo assim como Eva foi após outro, vocês também vão após outro. E a igreja realmente foi após outro. Outro quem? A Jesus. Esse Jesus aí que as pessoas, que o mundo adora, que o mundo presta continência, esse Jesus aí é nada mais, nada menos do que Mitra, Deus Sol, adorado pelos romanos, lá na antiguidade. Por isso que vocês podem prestar atenção, em todas as igrejas católicas, eles têm um sol, seja na porta, seja lá dentro, nas janelas, né? Aquele obsório que o padre levanta assim, né? Todo de ouro, tem um sol, né? Radiando. Na cabeça dos santos, eles botam aquele arco amarelo assim, representando o sol. Se você, todas as igrejas, templos católicos, catedrais, seja qual for, tem o sol lá, o sol, porque eles adoram o sol. E a missa é nada mais nada menos do que uma coisa pagã, um culto pagão, porque eles dão lá a Santa Ceia, né? É outra coisa também que eu nunca aceitei isso, Santa Ceia, beber o corpo, comer o corpo e beber o sangue do Salvador. Isso é mentira, gente. Não tá vendo? Porque quem come sangue e quem come carne humana e bebe sangue é conhecido como canibal e vampiro. E eles faziam isso também lá no templo, no Mitra. O deus Mitra lá, eles comiam. Eles bebiam vinho. Entendeu, irmãos? Então, eles estão como induzindo as pessoas, né, enganando as pessoas, né, para poder levar as pessoas para o buraco, porque é isso aí. E eu falo para vocês, irmão, todos aqueles que estão dentro desses templos aí, principalmente essas igrejas católicas aí, esse templo, essa religião diabólica, que é a igreja católica, é algo diabólico, é o trono de Satanás aqui na terra. Está lá no Vaticano, ele está lá no Vaticano, ele está lá, dentro do Vaticano, a serpente. Lá mesmo tem um altar, se você for no Google pesquisar, você vai ver a serpente lá dentro do Vaticano. Entendeu, irmãos? Aí, irmão, todas essas pessoas que estão seguindo essas pessoas aí, ó, esses líderes religiosos aí, ó, eu tenho compaixão dessas pessoas. Ou talvez não, né, irmão? Porque a gente fala, as pessoas falam, mas as pessoas não ligam. Sim, moral da história, eu estava até perdendo o ninho da conversa.
falei para esse meu amigo, né, sobre as estrelas, eu falei sobre as constelações, que tudo tem um significado. As escrituras escritas no céu, nas estrelas, as estrelas. Ele foi rindo de mim, zombando de mim, que disse que eu estava doido, que eu estava maluco, que eu estava... Eu falei assim, irmão, você acha que aquelas estrelas lá no céu, aquilo lá está de enfeite? É que nem nós, nosso corpo aqui, ó, tudo que está em nós tem um significado, tem um sentido, nada aqui está por acaso. Entendeu? Aqui ó, a orelha, 2 orelhas, olhos, boca, nariz para respirar, cabelo, braço, tudo, órgãos, tudo que tem em nós é de utilidade, tem uma utilidade. Até os cabelinhos que tem no nosso nariz aqui dentro tem uma utilidade, tudo tem uma utilidade. O Criador não fez nada à toa, nada sem sentido, não. Assim também as estrelas no céu tem um significado. E o que é o significado? Lá está escrito, as escrituras tá nas estrelas, nas constelações. Mas as constelações não estão lá em cima, lá como a ciência diz. Não, não está. Ela está numa pedra negra que foi colocada aqui na Terra. Ela veio do céu. Então nela está tudo, todas as constelações, está tudo nela. Agora ela não está negra, ela está acesa. Ela tá acesa, o plasma está lá batendo lá em cima. Ela estava apagada quando o Criador escureceu. O Criador desligou o relógio dele, né? Lá naquela primeira terra, entendeu, irmãos? No começo, o Criador criou os céus e a terra. Lá no começo, ele botou essa pedra lá. Aí quando ele falou que ele botou tudo escuro, aí ele foi fazer o novo a terra. Aí ele disse, haja luz. Aí essa pedra negra acendeu o jato de plasma dela. Aí subiu aquele plasma, quando bateu lá em cima no dodo, aí ele reflete. Aí ele fez as estrelas lá, ele mostra lá as estrelas, o céu, a lua, o sol, tudo vem da pedra negra, tudo está na pedra negra. O que está lá em cima está aqui embaixo. É como o Pai Nosso fala, né? Assim no céu como na terra, né? Então tudo que está lá está aqui, é o reflexo que a gente vê lá no domo de quartzo. E o que está fora do domo de quartzo, que está lá fora, são águas primordiais. Mas antes de chegar nas águas primordiais, existem os cairodes. Cairodes são os tubos, irmãos. Poxa, irmãos, se eles não tivessem escondido essas verdades de nós, irmãos, nós não estávamos atrás de carnaval, nós não estávamos atrás de ver novela, de ver filme, de ver desenho, de ir para show de música, para ver Fórmula 1, Copa do Mundo, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa da UEFA, essas coisas tudo aí, irmão, todas essas coisas, eles fizeram só para manter a gente dormindo, para manter a gente enganado, porque se nós soubéssemos a verdade verdadeira, nós não estávamos perdendo nosso tempo com essas coisas, não. Nós estávamos buscando a nossa salvação, porque a gente estava sabendo que a gente estava num lugar, nós estamos num lugar escuro. Nós estamos num mundo, irmão, que é do maligno. Mas nós temos a nossa salvação. Quando o nosso Salvador vier, nós vamos ser salvos. Agora, os que estão nas cidades que estão escondidas, na Atlântida, lá debaixo do gelo, do Polo Norte, aqueles seres lá estão condenados já. Eles estão nas prisões celestiais, nas prisões. Eles têm muita raiva de nós, irmãos, porque eles sabem que nós podemos ter nossa salvação, mas eles não. Eles já perderam a salvação deles. Então, irmãos, eu falo para vocês assim, todas essas pessoas que se pegam com essas coisas materiais aqui da terra, amam essas coisas, é porque elas não têm nada criador, salvador. Nosso Pai Celestial não tem nada a ver com eles. Irmãos, como eu já falei, eu faço esses vídeos, falo essas coisas, porque eu já tinha um entendimento. E depois que eu segui os canais aí, esses canais que eu compartilho aí, né, que os irmãos falam, então abriu o meu entendimento mais ainda. Abriu mais ainda.
Então isso vai fazendo eu me afastar das coisas materiais. Não que eu não me pegue, eu ainda sou... enquanto a gente viver nessa matéria, irmãos, nós temos um lado carnal, o lado do pecado. Mas nós temos que ir conhecendo e buscando a verdade, buscando, que a gente vai se limpando. Não é da noite para o dia, isso é um processo. Irmãos, eu estava meditando aqui, estava pensando, as pessoas não estão nem aí, né, porque tá para vir, né? As pessoas estão se divertindo. Já desse eu passei na rua ali, estava Flamengo disputando, né, o final do campeonato da Taça do Brasil, né, Campeonato do Brasil, Copa Brasil, jogou com Corinthians. Aí eu passando assim na rua assim, né, irmão, eu tô vendo aquelas pessoas lá nos bares, nos restaurantes, tudo cheio, né, irmãos, eles festejando aquela coisa, e sabe, fico pensando assim, meu pai, como é que pode? Tudo exatamente como foi no tempo de Moisés, de Noé, também está sendo no tempo do Messias. As pessoas estavam na rua, casando, dando para casamento, festejando, e não estavam nem aí, até que a arca foi pronta, construída, o Criador fechou a arca, quando eles vieram se ligar já era tarde, né, irmãos? Então vai ser também assim na vida do nosso Salvador. Na vinda dele, as pessoas vão estar assim, vão estar curtindo aí o carnaval, vão estar curtindo a Copa do Mundo, outros vão estar ligados em televisão, novela, filme, desenho, outros vão estar no clube dançando, festejando, né? Aí o Salvador vai vir, vai buscar a igreja, vai vir buscar a igreja dele, e muitos que era para subir não vão subir, vão ficar porque estão envolvidos nesse meio. Por isso que existe nós aqui falando, despertando, para que eles se despertem. Eles quem? Os que vão ser salvos. Eu não estou aqui falando para os condenados, para os que vão ser condenados, não. O Salvador também não veio para os condenados, não. Ele veio para buscar as ovelhas dele. Ele falou, ide todo mundo pegar o evangelho. Todo aquele que crê será salvo, mas só vai crer aqueles que têm a fé dentro. Porque a fé não é de nós. A fé é um dom do Criador. Está escrito na palavra, né? A fé não vem de vós. É dom do Pai Eterno, né? O Salvador falou. Então, se você tem fé nele, você não pode estar dividida, botando esta fé em coisas erradas. Você tem que despertar, você tem que usar sua fé no Machia. Foi ele que deu a vida no madeiro. Não foi Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não sei de quê. Tanta Nossa Senhora, né, meus irmãos? Eles falam, essa igreja católica, esses padres aí, esses pastores aí, esses Papa, né? Nossa Senhora. Eles falam que a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Olha que loucura desses homens, né? Que loucura, tirando a honra do Criador. O Criador falou que a honra dele não dá para ninguém. O Brasil é terra do Criador, é uma terra abençoada. Mas eles ficam tampando, eles querem dar honra pro diabo. Aí fica iludindo as pessoas, mas nós estamos aí, tocando a trombeta. Falando, porque é ordem do Criador, nós temos que pregar, nós temos que falar. E sim, irmão, lembrei de outro assunto. Aí eu falei para esse meu amigo assim sobre as estrelas, né? Falei que as estrelas lá, elas representam as escrituras, tá tudo escrito lá nas estrelas, o que vai acontecer, o que não vai, os sinais, né? Os sinais, o Criador está mostrando os sinais aí, mas só vê quem estiver vigiando, quem estiver ligado em carnaval, em futebol, em discoteca, as coisas desse mundo, não vê não. Fica dormindo, literalmente dormindo espiritual. São mortos espirituais. E o Criador usa os dedos, nós, eu e outros, para despertar. Despertar quem? Despertar aqueles irmãos que, igual eu e muitos irmãos que hoje acordaram,
para acordar também. Foi como o irmão falou para mim. Eu falei para o irmão assim: irmão, eu não vou mais fazer vídeo, porque não adianta, a gente fala, mas as pessoas estão impregnadas com esse pecado aí da religião, ela não quer saber, não, elas falam de maluco. Mas o irmão falou assim: não, irmão, não pensa assim não, porque nós, você, eu também éramos assim, nós estávamos dormindo e alguém falou e nos acordou, assim também nós falando, vamos acordar alguém. Tem alguém lá que vai ver, vai ouvir, vai parar e vai pensar. E vai ver que a gente está certo, e vai buscar a verdade, e vai encontrar e vai sair da lama. Tá entendendo, irmãos? É igual assim, a pessoa está dentro do chiqueiro, mas a pessoa não está nem aí. Aí você fala: ei, fulano, aí tá sujo, vem pra cá que tá limpo. Aí ela: hã? E é mesmo, aqui tá sujo. Aí sai e vai pro tá limpo. Mas por quê? Porque você alertou. É assim que o Criador fala. Então, irmão, retomando o raciocínio. Aí eu perguntei de outra coisa, eu falei assim: vem cá, irmão, você sabe o que é aquela fumaça, como passa aquele avião no céu, soltando aquele rastro de fumaça? Muitos irmãos já viram, né, irmãos? Aqueles aviões lá no céu, eles passam se subindo, aquela lista de fumaça se acompanha eles, né, irmãos? Aí eu perguntei se ele sabia que fumaça era aquela. Aí ele falou para mim que era a fumaça do avião. É a fumaça do motor do avião. Eu falei assim: é mesmo, é? Poxa. Aí eu falo para os irmãos sabem que fumaça é aquela. Acredito que muitos que estão me ouvindo também não sabem, né, irmãos? Acha que é a fumaça do motor, né? Aquela fumaça, aquela lista que fica assim no céu de fumaça. Vocês sabem o que é aquilo ali, irmãos? Para quem não sabe, eu vou dizer o que é. Aquilo ali, irmãos, é produto químicos. Aquilo ali é produto químicos que o homem solta na atmosfera da Terra para que o vento leve. Ou seja, aquilo ali é doenças, irmãos. Aquilo ali é resfriado, é pneumonia, tuberculose, é essa gripe do macaco, a evalíria do macaco que estão apresentando aí para o mundo, né, irmãos? É doenças, irmão. Aquilo ali é doenças que estão soltando no ar aí para as pessoas se contaminarem. Mas muitos não sabem disso, né, irmão? Mas você que agora ouviu, preste atenção. Quando você vê aquela lista de fumaça no céu, aquilo ali, saiba que aquilo ali é doença que o homem está jogando no ar para as pessoas adoecerem. Você viu como é que as pessoas tudo estão tossindo? Observe, todo mundo tosse, todo mundo fica resfriado, fácil, adoece fácil. Por quê? Porque respira esse mal que eles soltam no ar. Entendeu, irmãos? E outra coisa também, irmãos, eu percebi, de um tempo pra cá, que tem muita mulher ficando careca. Tá rindo, irmão? É verdade, tem muitas mulheres. Quando eu era menino, pequeno, assim, de 10 anos, até meus 15 anos, assim, eu nunca vi uma mulher careca, eu já vi homem. O homem sempre teve homem calvo, né? É da genética do homem. Agora, mulher ficar careca, eu nunca vi. Mas dos tempos pra cá, o que mais a gente vê na rua é mulher careca. A mulher chegou aos 50 anos, ela já começa a ficar careca, cabelo caindo. Por quê? Por causa da sujeira que tem no ar, irmão. Das coisas que tá no ar que eles jogam. É todo mundo tossindo, é todo mundo doente. Você acorda de manhã com uma dor de cabeça imensa, não sabe por quê. Outra coisa também que está matando a gente, o ser humano, é essa tecnologia aí, 5G. Começou com G, 2G, 3G, 4G, já estamos no 5G, né, irmão? Daqui a pouco vai ver o 6º G, 7º G. Isso aí, irmão, sabe o que é isso? Isso aí é tecnologia militar, irmãos. Essa tecnologia 5G, ela é tão poderosa para destruir o ser humano, os animais, que a gente não faz ideia o quanto isso faz mal à nossa saúde. Isso aí, irmão, esse 5G, é mesmo que você entrar dentro do micro-ondas, no forno micro-ondas. É a mesma coisa, é a radiação fortíssima. E essa radiação, ela entra por dentro de nós
do nosso corpo, ela atravessa nosso corpo. Essa tecnologia 5G, essa radiação, ela entra por dentro de nós e causa em nós doenças. Todo tipo de doença que você possa imaginar, câncer,